Pergunta aqui para ti, Regis. Eu quero ver tu te virar agora nos 30. Ó, gente, o Live Tip tá muito chique. Se tu quiser colocar ali pro Regis poder ler a tela do StreamYard. Pode ler. Olha, ó, o Arthur, ó, o guri de... Meu Deus, agora ele botou 12 telas ali, ó. Nossa Senhora. Olha ali, ó, Regis, que chique. Como é que agora... eu vou fazer isso, Arthur? Me explica. Vou ter que estudar bastante. Tudo bem, Arthur. Não precisa dizer. Regis, na prática, essa lei da jornada de trabalho não pode forçar as empresas a contratar mais, ao invés de demitir? Onde está o erro? O que tu acha? Eu acho que as empresas pode abrir o leque para contratar mais. Mas, na realidade, como a mão de obra está especializada, ela está tão difícil, ela se torna um pouco raro. Ele vai aproveitar, eu estou te dizendo isso porque, como eu disse lá no início, eu tenho uma esposa que trabalha no comércio e ela tem essa dificuldade. É preferível eu pegar o funcionário que ele já tem uma experiência e dar o PF para ele, né? E ele continua ali fazendo, e ele vai fazer porque ele necessita de grana, do que eu trazer uma pessoa sem experiência ou até mesmo fora do convívio daquela empresa para trazer qualquer outro tipo de situação, ele vai permanecer ali. Então, é fictício essa abertura de novas vagas, ela não vai abrir essa vaga. Mesmo que fosse por lei, na realidade, aqui no Brasil, né, sempre se burla a lei, vai acabar ficando o mesmo funcionário fazendo a mesma situação e ganhando um pouquinho mais, não vai abrir esse leque. E se tu acha que o meu amigo aí que me fez essa pergunta, ou amiga, Fernanda, né? Isso. Você que me fez essa pergunta, Fernanda, na realidade não vai abrir o leque, não consegue, porque as pessoas elas têm hoje no Brasil, né, e principalmente no Rio Grande do Sul, um tempo de validade, que é 30, 60 e 90. Aquele período da contratação da CLT ali, e logo a seguir ela vai procurar, talvez, uma outra situação que seja melhor para ela, porque o salário geralmente vai diminuir, vai ser pouco, né? E ela vai migrar para outro lado. E às vezes, por muitas vezes, durante o ano, ontem eu estava contando isso com a esposa, Leandro e Fernanda, já passaram-se mais de 20 funcionários dentro da empresa que ela trabalha, para fazer várias funções e acabam não ficando. E ela queria fazer uma jornada melhor, dar mais folga para os funcionários, mas as pessoas acabam não ficando. Então, o que acaba acontecendo? Ela fazendo a proposta de um valor um pouco maior para o funcionário que já está lá, né, que é esse PF, para permanecer com o funcionário. Então, pode acreditar que não é nem demitir e não é nem abrir esse leque, as pessoas querem ganhar mais. Tem uma numerologia que ela é simples, que ela diz, Fernanda. Se tu tiver do lado 2 restaurantes, tá? Um tá R$ 39,90 e o outro tá R$40, tu vai no de R$ 39,90, dizem assim, né? Então, se a pessoa tem uma proposta de R$10 a mais do salário, a pessoa migra. Então, não vai abrir esse leque. As pessoas também não estão mais preparadas para tanto tempo de trabalho e querem reduzir. E reduzindo, tu acaba reduzindo o custo familiar. Né? Tu vai ter mais tempo, sim, tu vai ter 2 dias em casa. E esses 2 dias tu vai fazer o quê? Né? Com a situação financeira que nós estamos vivendo hoje. Eu tô falando, aqui quem está falando é um classe média. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um emprego e nas horas vagas eu tenho que trabalhar de aplicativo para poder... Né? Se esse meu emprego me desse o valor que eu ganho no aplicativo e mais, né, uma situação elogiável, eu ficava só nele. 2 dias a mais de folga, feliz estaria eu. E eu vou te dar outro susto agora. Não. Eu vou te dar outro susto. Esse o teu outro emprego, que é que tu faz? Tu faz um controle, né? Isso, contabilidade. Tu pode fazer. Assim. É um controle. Isso a IA vai fazer com maestria. Não, já acabou. É porque eu tenho clientes amigos. Eles me adoram, eles me amam. Porque, na realidade, o cara entra hoje num processo dentro do próprio celular. O que eu faço para ele? Só que ele diz assim, não, estou muito tempo com o Regis aqui, meu amigo, fica aí, sabe? Mas no momento que eu disse assim, não quero mais, ele bate palma e me agradece. Não, sério? E a IA vai fazer com maestria isso aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aí de uma pessoa de leigo, né, dentro dessa pergunta da Fernanda ainda, tá? Tá condicionado essas horas diminuírem a ser retirado do Bolsa Família?
Como assim? Não entendi. Não, porque se, vamos supor, se retirar o Bolsa Família de 20 milhões de pessoas, 20 milhões e poucos de pessoas que tem no Brasil, vai sobrar vaga de emprego. Eu não consegui ver sobre isso, Leandro, mas eu acredito que sim, porque essa é a grande batalha, né? Eu vou te falar assim, ó, o Bolsa Família, ele na realidade ele foi proposto, né, para primeiro era para mulheres, para mãe que, né, tinha vários filhos ali, 2 ou 3 filhos, em condições de estudo, não tinha tempo hábil para poder trabalhar e também não tinha especialização. O governo, na época, quando lança o Bolsa Família, ele se propôs a dar especializações para essas pessoas que eram cadastradas no Bolsa Família. E se esquece, nunca fizeram, porque é mais caro. É mais caro tu chegar e ministrar para o Leandro um curso para que ele se especialize. E chegar, no certo momento, agora tu tem curso, mas chegar e o mercado não está aberto, não ter esse leque que a Fernanda pergunta de abertura de vagas, certo? E outra, quando, hoje no Brasil, infelizmente, esse preconceito existe, a mãe tem 3 filhos, ela vai pôr o dia todo lá na escola, um filho fica doente, ela não pode ir, daqui 3 dias ela está fora daquela empresa, porque a empresa precisa de produção. A gente tem que cercar todo o movimento que é feito, mas o Bolsa Família, infelizmente, ele é uma visibilidade notável do governo para que ele seja excluído. Não só o Bolsa Família, o Vale Gás, o Vale isso, o Vale aquilo, porque eles colocaram no montante de dinheiro que esse déficit é muito grande para o governo federal, mas não aquela coisinha de meter a mão, né, de subfaturar uma obra, o dinheiro que veio para ajudar o povo dentro das enchentes, eu falando das enchentes de novo, das outras coisas que vêm para o Brasil, que isso some. Tu viu, né? Que se tu tivesse lá no Moinho, certo? na favela do Moinho lá, Sim. Tu ganhava 250 mil, né? Agora tu teve a tua casa alagada, tu não consegue. Não tem isso. Tu ganhou 5 mil e pouco, foi isso? Deu 500. 5.100 tu ganhou para arrumar a tua casa. E muito obrigado, Tivira. E muito obrigado, Tivira. Mas eu discordo um pouquinho de ti aí, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que o Bolsa Família sempre vai continuar, porque é a forma de manter o pessoal no cabresto, entendeu? Então, claro, num mundo perfeito, não existe mundo perfeito, né? O mundo perfeito seria o patrão e o patrão combinar o horário e como vai fazer isso e se resolver essa questão, né? Entre os dois. Mas, vamos supor que isso fosse... Vamos pensar aqui numa mágica que essa lei está sendo feita, assim, veio o anjo, assim, desceu do céu, botou lá naqueles Chamou os espíritos do Leandro agora. Naqueles políticos tudo lá em Brasília, agora vamos fazer algo de bom para esse país, né? E aí... Vamos diminuir a carga horária, vamos tirar o Bolsa Família e todo mundo vai trabalhar, se movimentar e a economia vai se movimentar porque vai ter circulação de gente que está saindo, está comprando em outro lugar, vai para lá, vai para cá, vai para isso, para aquilo. Até eu não acharia uma má ideia, entendeu? Até eu não acharia uma má ideia. Mas não, o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar confusão na empresa para quem administra. No caso da tua esposa, vai ser um inferno para ela. Aquilo. Provavelmente pode ser até que ela desista de trabalhar, não desiste porque é muito forte, né? Confusão pro empresário, né? Talvez um ou 2 funcionários tenha que colocar, um funcionário consiga colocar, e o resto vai ter que fazer aquilo que tu falou. Vai ter que pedir pelo amor de Deus, vai ter que fazer um acerto, ou vai ter que pagar muito mais hora extra para aquelas pessoas que estão ali naquela empresa para poder continuar trabalhando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Entendeu? Como é que tu acha que é pago o Bolsa Família? Na tua visão. Como que eu acho que é pago? Como é que é atribuído para essas pessoas o Bolsa Família? Tem lá umas regras, lá, umas coisas ela lá. sendo CLT, ela perde. Pois é, então não vai... Não, é isso que eu estou te dizendo, dentro do que tu está falando, tu entendeu? Toda pessoa que passa, ela recebe um benefício governamental. Por que essas... Aí
tem outra coisa, a amiga Fernanda aí que está nos ouvindo. Olha só, toda pessoa que recebe um benefício governamental, ela vai perder o benefício. Ela vai se cadastrar, certo? E ela vai passar a trabalhar. No momento, é que nem como o FGTS, certo? Tu está recebendo, tu saiu da empresa, tu recebe, ok? Se no meio dessas 5 ou 6 parcelas, hoje eu acho que é o máximo aqui no Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Tu volta a trabalhar, tu perde, tranca. Por que geralmente ele chega no patrão e diz, quero que tu assine minha carteira lá tal dia. Isso nunca acontece porque o patrão já sabe que a trolha vem grande. Então, o Bolsa Família é a mesma coisa, certo? Então, por que eu te disse que o movimento deles é especializar de alguma forma com esses cursos e essas formações gratuitas para que tu te enganje logo no campo de trabalho? Para que esse movimento de recebimento dessas situações elas caiam. Por que chega a gente, isso tu sabe muito bem, que tu foi, até pouco tempo tu estava nesse ramo, chega lá e diz, olha, Leandro, eu recebo o Bolsa Família, o Vale Gás, eu quero que tu não me cadastre. O que tu fazia? Eu te conheço. Não posso, porque tu sabia que a trolha era maior. A trolha era maior para ti. Eu tive um caso que eu fiz uma entrevista de uma guria, 20 e poucos anos. E aí eu disse, eu vou precisar da tua carteira, eu vou assinar a tua carteira, né? Mas eu não tenho carteira. Como tu não tem carteira? Mas tu tem que ter carteira de trabalho, né? É o mínimo que eu preciso para te... mas é que eu recebo um benefício. Eu disse, e aí eu nunca quis... Tá, mas por que tu tá aqui, então, pedindo emprego, né? Por que tu tá aqui pedindo um emprego para mim se tu recebe benefício? Quanto é esse benefício? 1.500? Mas tu tá querendo ganhar quase a mesma coisa aqui? Mas eu achei que eu podia continuar ganhando benefício e trabalhar. Eu disse, mas tu pode trabalhar? Tu ganha esse benefício por causa de quê? Daí ela... era, sei lá, alguma coisa lá que eu não me lembro direito o que era. Eu disse, não, infelizmente não tem. Quando eu assinar a tua carteira, tu vai perder o benefício. Não, então eu não quero. É isso. Eu fico em casa o dia inteiro. Eu não faço nada. Por que eu vou querer trabalhar? Eu disse, não sei por que tá fazendo aqui. Deixa eu te falar uma coisa que acontece muito dentro das regiões periféricas, tá? Principalmente na zona calçadista ali. Então, existem as fivelas de cinto, de calçados, tem uma série de coisas que ainda são manual. Então, tem uma pessoa que cadastra uma MEI. Ela vai lá e pega, e nessa MEI não precisa ter X funcionários, mas ela abre um cantinho na casa dela e convida todas essas pessoas e paga por peça. E essas pessoas continuam ganhando ali e continuam ganhando o benefício. Então, por isso que hoje a dificuldade de tu trazer as pessoas para dentro da CLT é mais complicado. E aí tu vai mexer com um processo desses, que é onde eu não estou defendendo o empresário, eu não vou defender nunca o empresário de alguma forma, tu entendeu? Porque ele deveria buscar mais comigo para que eu tivesse satisfação. Se a minha mão de obra é boa, eu sou um funcionário bom, ele tem que me valorizar. E isso é fato, só que ele não consegue também por essas questões. Mas, cara, o que acontece? O empresário não vai te aceitar dessa forma. Não tem como. Não vai, e aí não vai se especializar. Ele não tem como abrir esse leque, entendeu? Para que vocês entendam. As pessoas preferem ter o garantido ali, eu não sei até o teto que chega lá o Bolsa Família, 100.000, 2.000, quanto é por filho, não tem essa noção, tá? Ela prefere ter aquilo ali como garantia e fazer alguns bicos, fazer uma faxina, talvez limpar um pátio, fazer um serviço desses aí autônomo, do que perder essa bonificação do governo. Porque o cara que ganha Bolsa Família não para por aí, Leandro. Ele tem redução na energia elétrica, ele tem redução na água, ele tem redução no imposto, ele tem... Vai botando aí, tá? Ele vai tendo, porque ele vive em estado de pobreza. Ele ganha mais do que um trabalhador normal. Certo. O trabalhador normal tem que pagar tudo isso. Dependendo do número de filhos que ele tem, né? Porque eu vi uma menina falar isso lá, isso não é mentira, gente, tô falando verdade. Uma menina falou, eu tenho 2 filhos, eu preciso fazer mais 2, porque daí cada um ganha X valor, eu não sei quais valores. Entende? Então é mais ou menos essa situação
ela só vai mudar, eu acredito, Leandro, no Brasil. Isso teria que ser um passo muito grande para não chegar ao que a gente estava falando agora, a robotização, as IAs que estão tomando conta, que isso vai chegar, a gente não vai conseguir fugir disso, mas isso só mudaria se tivesse um processo dentro do governo federal de reciclagem para essas pessoas, para um entendimento. Tu teria que ir no campo de trabalho, eles ir lá na casa isso. de cada um e fazer uma verificação. Vem cá, mas tu tem especialização. Olhar a árvore dessa pessoa ali, dela mesmo, dessa pessoa, né? Tu já trabalhou nisso, trabalhou naquilo, vamos ver. Quando chegar esse domínio que nós estávamos falando agora, essas pessoas vão estar esquecidas. O único momento que essas pessoas vão ter valor para o governo federal é na época de eleição. É como os índios, como essas coisas todas aí. Ó, chegou mais uma pergunta aí, ó. O Gustavo mandou R$4. Obrigado, Gustavo. Leandro, se a automação é inevitável, uma renda básica do governo não seria a única solução para evitar o caos social? É o que eles querem. O que eles mais querem é isso. É isso aí. Tá? Não é que seria uma solução. Se tu aceitar isso, tu vai estar na mão deles. E aí eles vão dizer para ti que essa vai ser... Eles vão fazer isso... Ó, a mídia vai fazer isso como uma coisa mais linda do mundo. Tá? Agora tu imagina tu ficar em casa sem fazer porra nenhuma. Tá? E ganhando, sei lá, o quanto seria essa renda universal. Tá? Já teve testes, tá, gente? Isso não é pesquisa. Não confie em mim. Tá? Pesquise. Tá? Já teve teste em países que pessoas ficaram recebendo essa bonificação, essa renda universal, e essas pessoas e depois fizeram uma pesquisa e acharam muito bom, foi muito bom. Quem acredita em pesquisa sabe o que acontece com as pesquisas, né? Pesquisa só serve para te engambelar, né? Então, assim, só que sei lá, 6 meses, tu recebendo uma renda universal que seja razoável, né, um valor razoável, até eu queria, entendeu? Sem fazer porra nenhuma em casa, né, bem tranquilo, né, até eu queria, vou achar ótimo. Só que no momento que isso vai passando o tempo, o que vai fazendo? Eles vão diminuindo esse valor. E o que eles querem é deixar todo mundo nivelado por baixo. Não é a classe média, classe média baixa, baixo, né? Lá o pobre, classe média alta, o rico. Não, eles querem os super ricos e o resto tudo embaixo. Essa é a realidade. Então a renda universal não é que seja para evitar o caos. Isso vai servir para amansar os burros. Deixa eu contar um caso em cima disso aí. Quer ver, o nosso amigo Gustavo? Olha só. A maioria das pessoas, elas convivem fora das grandes periferias, certo? E aí a gente tem uma nivelação, quem trabalha, de classe média popular. Hoje eu não digo mais alta nem baixa, é uma classe média popular. Ele nem sabe mais o que é isso no Brasil, né? Para falar bem a verdade, né? Tu sai, tu trabalha, tu é de buscar, ou né, tu sobrevive sobre o teu salário, aquela coisa que seria a normalidade. Na periferia, o cara cata de manhã, eu tenho um cara, por isso que eu vou te contar essa história, ele é construtor de mão cheia, a gente não fala mais pedreiro, tá? Ele é um construtor, ele é muito bom, construtor. E esse aí ainda vai ficar tendo emprego por um bom tempo, tá? Porque o cara que faz reparos, pequenos reparos, ele vai continuar por um bom tempo, porque as máquinas não vão conseguir fazer isso aí. Talvez seja isso. Não, vamos divergir, porque hoje tu monta um prédio em 3 dias, né, com blocos, mas vamos avançar. Aí esse cara, e tem um outro rapaz que ele arruma, às vezes, o meu carro, que ele perdeu, já saiu da garantia da Chevrolet, né, e eu faço lá na GM, lá na Chevrolet, eu faço o diagnóstico. Aí eu vou ali na casa dele, porque ele tem uma oficinazinha ali pequenininha na casa dele, meu carro tá com isso, ele me dá o mesmo diagnóstico.
Na concessionária, eles me cobram 3, 4 mil para fazer isso, ele me cobra R$200. Então, esse outro é um construtor de mão cheia lá, mas ele é como bebe, aquela coisa toda, não tem família, ele trabalha todos os dias, ele te oferta o trabalho dele por 10, 20, 30 reais para ele sobreviver. Como é que ele sobrevive? Daí a gente diz, eu tenho pena dele. Não, ele é exatamente isso. Porque ele sabe que ele vai comprar um pão, ele vai comprar uma linguiça, ele vai comprar um leite, ele vai ter o seu café e ainda tem as cestas básicas que são gratuitas e ele vive com isso. E jamais ele tem assim, poxa, vou mudar de vida. Por isso que eu disse que precisa do governo uma situação onde resgate essas pessoas. Esse menino mecânico, ele não tem oportunidade, só que ele recebe... em vez de receber os 3 mil, ele recebe esses R$200. Eu estou fazendo uma comparação e não é mentira, eu mostro para vocês. Ele vai lá, pega de noite 50 de droga, dá um pouquinho ali porque ele tem uma esposa e uma filha, compra leite, compra pão, no outro dia ele acha alguém para fazer mais um trabalho desses aí. Então, se não houver um resgate, as pessoas ficam muito satisfeitas, por isso que eu estou dizendo que dentro da periferia mais pobre, as pessoas saem a catar garrafa de manhã, levantam... Olha, se dão o luxo de levantar às 5 horas da manhã, para as 10 horas eles estão em casa, vão ali no cara da reciclagem, vende, ganharam R$20, eles já têm o que comer durante aquele dia, e é isso. Eles não querem se especializar. Então, por quê? Daí tu diz assim, é o ser humano. Não. O governo não te dá oportunidade. As pessoas não têm oportunidade de crescer e não têm assistência para isso. Daí tu vai lá no postinho. Não, nós temos assistência médica, nós temos dentista, nós temos tudo isso. Cara, tu sabe como é que funciona para marcar um dentista? Tu fica lá às 7 horas da manhã para marcar daqui 6 meses. Para te marcar uma psicóloga. Piorou. Entendeu? Pode ir no postinho de saúde, quem estiver me ouvindo aí vai saber. Olha, até tu consegue entrar, mas ali 3, 4 meses tu vai ter uma assistência. Se tu acha que essas pessoas vão ter tempo para isso, vão querer fazer uma outra coisa, porque a facilidade da vida delas é aquela ali, elas não têm mais ambição de vida. Então, destona muito dessa situação que a gente coloca. Eu, por exemplo, eu me fazia, Leandro, todas essas perguntas que estão fazendo para a gente. Por que o cara ali tão bom, eu não sei fazer o que ele faz, por que ele não está melhor do que ele? Porque se para construir uma casa é de 15, 20, 30, 40, 50 mil a mão de obra aí, e o cara não está. Às vezes as condições psicológicas não te ajudam, às vezes a concorrência não te ajuda, às vezes o preconceito também já te traz essa situação contrária, tu entendeu? Então é muito triste da gente ver isso, e a gente vê o avanço que está toda a tecnologia, a IA, a robotização, e o povo está sofrendo. Então, não é essas questões que a gente tem que debater, que nem o povo está querendo debater. Te digo isso com certeza e com frieza. Vamos debater as horas do funcionário, vamos debater como a gente vai dar mais alimentação, vamos aumentar o Bolsa Família, vamos aumentar isso. Se não tiver um progresso governamental para que estruture. O que tu fez na tua vida nesse exato momento? Tu largou uma situação que era correta e certa para ti naquele momento. Tu tinha um padrão. Sim. E hoje, o que tu faz? Estou fazendo outra coisa porque eu estou vendo que o negócio está complicado. E eu estou há um tempo já fazendo isso e penando. E o Brasil teria que ser colocado abaixo, né? E, na minha opinião, e ter feito de novo. Porque, assim, como o Regis falou, tem pessoas que não vão querer que isso... Não vão querer fazer, entendeu? Porque, ele é aquilo ali. Só que assim, se de cima vier um padrão mesmo, alto, que vai resolver as coisas... Normativas. Um padrão de moral mesmo. Não, esquece lei, esquece Sim. tudo. Moral. O cara roubou, ele vai preso. O cara fez algo muito feio, vai lá para cadeia, vai ficar não sei quantos anos lá e não tem direito de sair, né? O cara fez algo, pegou o celular lá, não é só para tomar uma cervejinha, roubou o celular, ele vai ficar lá em cana. O padrão vai elevando. As pessoas que estão com um padrão muito baixo, elas vão ir melhorando porque vai beneficiar eles.
né? Se existir um livre comércio, um padrão de cuidar o patrão resolver com o empregado, né? Se combater os monopólios, né? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aí do pessoal do Farol da Liberdade, tá? Se eu quiser abrir uma cervejaria hoje, eu não consigo artesanal, né? Por que eu não poderia ter uma isenção de imposto para isso, né? Isso automático, sem ter que estar pedindo pinico para ninguém, tá? Automático, né? Eu iria concorrer com concorrer, que eu digo assim, é fazer o mesmo produto que a Ambev faz, que tudo isso faz. O que aconteceu com as cervejarias que pouquíssimas cresceram? Foram adquiridas por essas grandes. Isso é um monopólio. Por mais que tenha várias marcas, mas é vendido por 2 empresas só no Brasil. E o Regis, se ele quiser fazer uma cerveja artesanal, ele vai pagar tanto imposto quanto eles, ou até mais, na verdade. Mais. Porque eles conseguem reverter esses impostos em outras coisas. Enquanto não tiver, emprego, né? Não tiver toda essa estruturação resolvida, não tem muito o que fazer. Veio mais uma pergunta, Regis. Nossa. Deixa eu ver se é para ti ou se é para mim. Eu estava tentando pensar uma coisa para te dizer, vou ter que ver. Vai lá. A Beatriz mandou. Essa ideia de Bolsa Família Mundial parece coisa de filme. Isso já existe em algum lugar ou é só plano para o futuro? Bom, existe aqui no Brasil. Existe no Brasil, né? aqui no Brasil, se nós bobear, daqui uns dias vai ter mais gente. Já tem alguns estados que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada, né? Então, se a gente tem hoje 20 e poucos milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, existe, parece que 44 milhões de empresas, né? E 70 milhões de pessoas que pagam os impostos para o resto. É mais ou menos isso. Tá? Porque daí tu tem criança, tu tem idoso, tu tem um monte de coisa. Então, assim, menos da metade das pessoas estão pagando 20 e poucos milhões do Bolsa Família. Então, estão pagando imposto para essa árvore, esse castelo, ele vai desmoronar. Em algum momento ele vai desmoronar, se nada for feito. Porque não tem como sustentar uma sociedade assim desse jeito. Poucas pessoas pagando imposto para muitos. Isso vai desabar e eu acho que vai ser logo. E isso existe em algum lugar ou é o plano para o futuro? Se tu pegar essas... Daí eu vou entrar mais além. Se tu pegar esses tecnocratas das Big Techs falando aí, se pegar discurso de Elon Musk, Peter Thiel, o do Facebook lá, o Zuckerberg, que é o Davão? Tu pegar várias pessoas desses tecnocratas, os caras do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, até o nosso excelentíssimo governador aqui, em algum momento ele deve ter falado sobre isso. Eles falam, né, que isso é inevitável. No livro do Klaus Schwab, né, A Quarta Revolução Industrial, que ele escreveu, quem fez o prefácio aqui no Brasil foi o Alexandre Costa, o professor Alexandre Costa, que botou lá um cavalo de Troia. Vocês não contem para o Klaus Schwab isso aí, tá? Lá diz que as máquinas vão tomar, né, os trabalhos, né, e a renda universal vai ser a única solução. Então, isso não é coisa de filme ou coisa da nossa... As pessoas escreveram isso, elas estão falando nisso. Só que para isso não é dado mídia, porque esses caras, eles são donos da mídia, eles são donos dos produtos que estão no supermercado, das empresas que têm os produtos no supermercado, eles estão tudo junto. Então,
essas pessoas, elas não vão, a mídia não vai falar isso. Poucas pessoas que estão estudando e estão enxergando isso, que nem eu e o Regis, é que vai falar sobre isso e vai vir aqui te dizer isso. Mas olha só, Beatriz, a ideia governamental, isso no Brasil, né? E também existe esse percentual mundial, essas ajudas de custos, né, que a gente chama, que seriam os bolsas, entendeu, Leandro? Ela não acaba, ela não consegue acabar porque os governos, eles têm que justificar os custos, né? E aí eles te avassalam com a ideia que isso é muito alto. E se a gente analisar aquela bolha que está lá em cima, com percentual que eles roubam do governo, vamos falar bem claro, né? Não chega aos pés do que eles dão de incentivo para a população. E talvez isso não precisasse, né? Se esse alto escalão, se ele se pronunciasse, né? De uma forma aonde eles se dizimassem. Se eles tivessem uma briga, mas eles são tão unidos, são tão amigos, todo esse povo que o Leandro falou, o Elon Musk, e seja lá, todas essas pessoas aí que têm muito dinheiro, que dentro dos congressos dele, dentro daquilo que eles impõem, né, eles já estão fazendo esse movimento para que a gente não tenha mais essa percepção de que a gente tem que mudar o nosso comportamento, o ser humano também tem que mudar o comportamento, né? Esses periféricos, essas pessoas mais pobres, para tentar evoluir, para ocupar o lugar que vão nos tirar. Então, as pessoas não estão olhando esse movimento. E aí, o que acontece? Quer ver? Eu estive falando com o Leandro. Por que é vantagem ter o bar da esquina, certo? O bar ali da esquina da minha casa, perto de uma periferia. Porque esse bar, ele paga imposto, porque ele já compra sob imposto do atacadão. Lembra disso, Leandro? Uhum. Né? Eu vou lá no atacadão, olha só, eu sou o bar da esquina que vendo os produtos aqueles que tu precisa quando o domingo está fechado. Hoje nem domingo fecha mais os grandes mercados, mas o teu acesso é menor. Daí tu vai ali no barzinho da esquina, tu compra. Aí tu já está pagando imposto, tu já está pagando um valor a mais. Aí tu comprou lá do atacadão. O atacadão, ele compra de fornecedores, né, que também... eu vou deixar o Leandro explicar melhor isso aí. Vamos lá, que ontem nós falamos sobre isso. Vamos lá. Eu gosto que tu explica bem detalhado. Eu não vou conseguir. Eu vou me atrapalhar nessa explicação porque eu estou indignado. O atacadão, ele compra de fornecedores, né? Compra de uma empresa e... Na verdade, o que eu te falei ontem é sobre a questão dos 90%. Isso. Tá. Então, assim, tem uma pesquisa, tá? Que 90% dos produtos que tem hoje no supermercado em Portugal, e daí não muda muito para o Brasil, tá? Talvez a gente tenha alguma coisa regional, que tipo o Zafari tem muito produto daqui do local, né? 90% dos produtos que estão nas prateleiras dos supermercados, tá? Eles são de poucos donos. Então, vamos lá. A Nestlé, eu vou dar o caso da cerveja, que é mais fácil, tá? A cerveja e o refrigerante. Por que só existe Coca-Cola e Pepsi-Cola? Né? Por que tu vai no supermercado e a diferença de preço hoje não é mais como era uma vez? Lembra uma vez que tu ia comprar uma Pepsi, era quase a metade do valor da Coca? Sim. Tu sabe por que isso não é mais? Sabe ou não sabe? Vamos lá. Não? Não sabe, tá. Por quê? Porque hoje a Coca-Cola é dona da Pepsi e a Pepsi é dona da Coca. É uma fusão. Só que eles não estão nos contratos sociais da Coca-Cola e da Pepsi. Eles não fizeram uma fusão. Eles estão dentro de um chapéu de... Uma bolha, né? Não, eles estão dentro de um chapéu de empresas que controlam bolsas, que controlam empresas. Então, naquela empresa ali, naquela empresa que controla um monte de empresa, todos são sócios. Então, essa empresa que tá, vamos botar o nome assim, a empresa Leandro, tá? A empresa Leandro, tá? É sócia da Coca-Cola, tá? A empresa Leandro é sócia da Pepsi. Só que a Coca-Cola é sócia da empresa Leandro.
E a Pepsi é sócia da empresa Leandro. Então, no fringir dos ovos, o cara da Coca e o da Pepsi, eles conversaram para eles serem sócios da empresa Leandro, deixar a empresa Leandro ser sócio. O que acontece? Eles viram uma oportunidade de conversar e hoje eles são donos do mercado. Monopólio. Porque se a Pepsi der mais lucro, o cara da Coca também vai ganhar. E se a Coca der mais lucro, o cara da Pepsi também vai ganhar. Para eles, tanto faz, hoje em dia, se o produto tu comprar a Coca-Cola ou tu comprar a Pepsi-Cola. E isso acontece esses grandes mercados. E aí tu tem lá Nestlé, que é dona do produto de limpeza, que é dona do chocolate, que é dona da água, que é dona disso, que é dona daquilo. E aí isso virou um monopólio. Entendeu? Então, o cara do mercadinho, mesmo que ele queira comprar direto da fábrica, ele não vai conseguir. Não, ele se obriga se obriga a comprar do Mercadão. Seria um sócio de qualquer um desses atacados, né?